no livro de João, capítulo 21. A partir do verso de número 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. João 21, 14. Foi esta a terceira vez que Jesus mostrou-se aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo eles jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez: gostas de mim? E ele disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti, Jesus. Gosto de ti. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, quando eras jovem, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas quando envelheceres, estenderás as suas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E falou isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo falado isso, disse-lhe: segue-me. Amém? Até aqui, podemos sentar. Amém. Queridos, aqui nós vemos João relatando sobre um acontecido na vida de Pedro. E nós, cada um de nós, temos um Pedro dentro de nós. Isso se não dizer que a maioria da igreja somos Pedros. Às vezes com um temperamento um pouco mais impetuoso, às vezes com um temperamento menos flexível. E aqui, o texto ele narra onde Deus faz a restauração a Pedro e comissiona Pedro. Se nós voltarmos no início, quando nós lemos o versículo 14, ele diz assim: foi esta a terceira vez que Jesus se mostrou a seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado. Essa era a terceira vez que Jesus aparecera aos discípulos, depois que ele havia ressuscitado. Morreu, ressuscitou, venceu a morte, e ele voltou, e a Bíblia relata que era a terceira vez que ele aparecia. Eu quero lembrá-los a primeira vez que Jesus apareceu. Apareceu para mulheres. Mulheres foram agraciadas em receber a primeira notícia que Jesus havia ressuscitado. As mulheres chegam no sepulcro de Jesus. João relata que Maria Madalena, a quem Jesus perdoou muitos pecados, chega na frente do túmulo. Ela vê a pedra rolada, as mulheres entram, e quando ela vai mais à frente, ela vê dois homens brilhantes, um à cabeceira do túmulo, um as pernas ali do túmulo, a parte de trás.
E ele vira para Maria e diz: por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Primeira vez que o relato da aparição de Jesus. Segunda vez foi quando Jesus apareceu para os seus discípulos. Apareceu, comeu com eles, mostrou, falou para eles, explicou para eles como que havia de se dar a ressurreição. Tomé não estava junto a eles nesse momento. Então Jesus voltou em outro momento quando Tomé estava, porque Tomé havia dito: mas eu só creio que realmente o mestre voltou se eu tocar-lhes ali a mão e se eu colocar a minha mão no seu lado, porque eu vi a morte que ele teve. Então Jesus aparece de novo e a Bíblia diz que eles estavam fechados. Tomé estava lá no meio e Jesus chega no local, e a palavra que Jesus se refere aos seus discípulos é: paz seja convosco. Então Tomé olha para Jesus, Jesus oferece-lhe a mão, mostra os furos, mostra ali o seu lado. Tomé toca, e então ele diz: Deus meu, Senhor meu. Eu queria que nós voltássemos um pouquinho, porque às vezes a gente fica criticando um pouco Tomé, porque ele precisou ver para crer. A gente tem uma atitude de dizer: meu, você precisa crer. E a gente não usa o exemplo da fé de Tomé para falar sobre crença. Mas Tomé, depois que viu o Senhor, morreu pregando o Evangelho hoje na atual Turquia. E a história narra que Tomé morreu perfurado pela lança de 2 soldados. Depois que ele creu, ele entregou a sua vida pelo Evangelho. Vamos ler aqui, volta um pouquinho, no capítulo 20 e no versículo 19. Que narra assim: então, naquele mesmo dia à tarde, sendo o primeiro dia da semana, estando fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, estavam reunidos, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos ao seu lado. Então os discípulos alegraram ao verem o Senhor. Então disse o Senhor novamente: paz seja convosco. Assim como meu Pai me enviou, eu também vos envio. E tendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados, aqueles a quem os pecados estiverem retidos, lhes serão retidos. Mas Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Portanto os outros discípulos diziam: nós vimos o Senhor. Mas ele disse: a não ser que eu veja as suas mãos, a marca dos cravos, e não puser o dedo na marca dos cravos, e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e ficou no meio deles e disse: paz seja convosco. Amém? Vamos até aqui. Queridos, a cruz de Cristo, ele foi um evento muito violento. Ele foi um evento de tortura. Ele foi um evento de escárnio. Foi um evento em que zombaram do nosso mestre. Foi um evento em que trouxe medo aos discípulos. Foi um evento em que espalhou o povo que andava junto de Jesus. E num cenário de morte, num cenário de tortura, num cenário de medo, quando Cristo vence a morte e ele aparece aos seus discípulos,
a primeira frase que ele fala aos seus discípulos é: paz esteja convosco. Essa paz que nós cumprimentamos quando começamos um culto, essa paz que nós entregamos ao nosso irmão quando nós nos entregamos, paz, querido, paz do Senhor Jesus. Esse ensinamento tão valioso, porque eu não sei exatamente aquilo que você passou do domingo para cá. Eu não sei as dificuldades que você passa na sua vida, as dores que você sente na sua casa, as dificuldades financeiras, de relacionamento, de comunicação. Eu não sei o medo que você sente. Pode ser que você não seja uma pessoa que tenha medo de muita coisa. Pode ser que você é uma pessoa que dorme todos os dias com muito medo. Pode ser que você ande na rua com medo, que você dirija com medo. Eu quero dizer para você, querido, você que está aqui essa noite, hoje pode ser o dia que Deus te cura. Hoje pode ser o dia que o poder de Deus invade a sua vida. Hoje pode ser o dia que o Senhor limpa as suas feridas. Hoje pode ser o dia que Ele enxuga a sua lágrima. Hoje é o dia que Ele pode chegar para você e dizer: paz seja convosco. Creia nessa palavra. O Senhor, na sua escritura, quando nós abrimos as escrituras e nós falamos a palavra de Deus, é o próprio Senhor falando. Creia nisso. Paz seja com você. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo para você. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que a paz do Senhor vai te acompanhar no seu processo. Que a paz do Senhor, quer seja num cenário de perca, quer seja num cenário de vida, num cenário de morte, num cenário de tortura, de medo, de angústia da sua alma, do seu coração, Cristo fala para você essa noite: paz seja com você. A paz do Senhor Jesus. Então, quando Ele encontra os discípulos novamente, Ele volta e Ele diz de novo: paz seja com você. Ainda que amanhã as coisas deem errado no nosso dia, ainda que amanhã a resposta que nós estejamos esperando seja um não, tenha paz no seu coração. Cristo, Ele nos impulsiona com o poder do seu Espírito a seguir em paz com Ele. Uma das habilitações do seu Espírito Santo é que nós somos um povo que temos paz, porque nós não andamos inseguro com o nosso futuro. Ainda que tudo dê errado, o nosso futuro já é garantido naquela cruz. Cristo cravou naquela cruz a vitória, e por isso Ele nos chama de mais do que vencedores. Paz seja com você. Ainda que o seu cenário seja um cenário difícil, o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Cristo fez uma promessa, não que nós venceríamos tudo, mas que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Creia. E a terceira vez que Cristo aparece para os discípulos pescando no texto que eu li como base. Como é lindo como nós falamos da cruz. A cruz, ele é um exemplo infalível de amor, é verdade. Mas ela não é apenas um exemplo de amor. A cruz de Cristo, ela também nos mostra o quanto você e eu somos pecadores. Ela também nos mostra como nós fomos destituídos da glória de Deus. Ela também nos mostra como nós somos pessoas difíceis de lidar. O tamanho do amor de Cristo naquela cruz também é o tamanho de quanto nós pecamos contra o Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías que a Deus foi agradável moer Jesus numa cruz, por conta da minha iniquidade, por conta do meu pecado, por conta do seu pecado.
Aquela cruz também nos mostra as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, a nossa dificuldade em perdoar, a nossa dificuldade em ser perdoado, a nossa dificuldade em viver em união, a nossa dificuldade em estar em grupo, a nossa dificuldade em andar em santidade ao Senhor. Aquela cruz mostrou toda a miséria do homem, mas também aquela cruz mostrou a restauração de Deus com seu povo. Aquela cruz mostrou também o amor de Deus pelo seu povo, pela sua igreja, cravando com o seu sangue, te purificando do seu pecado. Com aquele sangue de Cristo vertido naquela cruz, nós encontramos paz. A Bíblia diz que o castigo que nos traz paz estava sobre ele. Existiu um castigo que foi colocado em Jesus, que trouxe paz para a gente. Um castigo muito ruim, muito difícil de se engolir. Aquela cruz não era para Jesus, mas Cristo, na sua imensa compaixão, misericórdia, amor, Ele foi nos salvar. Ele veio de encontro a nós. Ele vem de encontro a você essa noite. Cristo vem de encontro a você individualmente, querido. O seu problema, a sua necessidade, a Bia falou aqui. Eu quero orar. Eu quero que você coloque o seu problema. Coloque o seu Isaac aqui. E essa noite eu quero enfatizar isso. A paz do Senhor dentro da sua vida. E aí nós vamos para a terceira parte, onde nós lemos, que foi onde Jesus apareceu a Pedro. Jesus aparece para Pedro, para os discípulos, depois de Pedro, um homem com palavras muito conhecidas na Bíblia. Uma das frases de Pedro, uma das frases conhecidas de Pedro, eles estavam num barco no meio de uma tempestade, aparece Jesus nessa tempestade, e Pedro diz: olha a ousadia, se é o Senhor que está aí, manda que eu vá sobre as águas. Então eu vou. E a resposta de Jesus: vem. E ele foi. Pois a fé dele fraquejou, ele olhou e ele caiu. Mas ainda assim o Senhor estava lá para socorrer. Pedro, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de emoções, sobre Pedro. Certa vez estavam os discípulos falando, e Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? E eles dizem que tu és Elias, outro Moisés, ou até mesmo algum dos profetas. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. No mesmo capítulo do livro, versículos depois, Jesus está virando para Pedro e dizendo para ele: arreda Satanás. Quando Pedro disse, ele vai dizendo sobre a crucificação, sobre a morte de Jesus. Então Pedro fala: Senhor, tem misericórdia de ti mesmo, isso não vai acontecer não. E aí Deus fala: arreda Satanás. Ele pede para Satanás ficar, não para Pedro. Mas o homem que em um momento tinha sido usado pelo Espírito Santo, revelado por Deus quem era, acerca de quem era Jesus, no outro momento estava sendo repreendido por tentar evitar a crucificação de Cristo. Pedro é o homem em que Jesus, quando estava no Getsemane em oração, Pedro, quando Jesus vai ser preso pelos romanos,
Pedro saca da bainha a sua espada e arranca a orelha de Malco. Ninguém aqui tem uma mira tão certeira para mirar numa orelha, né? Convenhamos que ele tentou pegar a cabeça do soldado, e aí, por sorte, pegou a orelha. Cristo, com a sua graça, vai lá e cura Malco. Ele diz: a quem procuras? A Jesus. Jesus diz: eu sou. E todos caem. Pedro, esse homem com grandes frases, um homem impulsivo, talvez como você, que quer, talvez como eu, com certeza, que quer resolver as coisas, que fala: tem isso aqui para fazer, deixa que eu faço porque eu sou fazedor, deixa que eu vou lá falar porque eu também sou falador, deixa que eu vou resolver as coisas. E acaba não entendendo que a obra de Deus, que a mudança, que a transformação na sua vida, ela só se passa por meio do poder do Espírito Santo. Ela só se passa por meio do poder de Deus agindo em nós. Que o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Que muitas das vezes nós esperamos e é aquilo que vai acontecer e acaba que não acontece, porque Deus nos livra do mal, como nós oramos o Pai Nosso. Porque aquilo que nós pedimos às vezes é o mal para a gente, e o Senhor está a nos livrar. Pedro, que ele diz para Jesus assim: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, eu nunca te abandonarei. Um pouquinho antes no versículo, Jesus fala assim para Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu permissão para peneirá-los como trigo. Mas eu, Pedro, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Você, Pedro, às vezes, e muitas das vezes, até na nossa resposta pronta, rápida, difícil, mesmo ainda quando Satanás pede permissão para que peneire os discípulos, Cristo ainda intercede por você, porque Cristo é o intercessor entre o Pai e nós, a igreja dele. Cristo se colocou na frente da ira de Deus por nós. E aí Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Eu imagino Pedro, fala: poxa vida, andei com Jesus, expulsei demônio, tive meus altos, tive meus baixos, fui repreendido algumas vezes, mas eu fui o cara que andei sobre as águas. O versículo ainda diz assim, que Jesus vira para Pedro e diz: quando você se converter, vai e fortifica os seus irmãos. Queridos, quando a gente quer chamar a atenção do nosso irmão, crente quando vai chamar a atenção do irmão, e você não quer ser duro, você não fala para ele assim: vai se converter? Não é uma forma de crente dar um puxãozinho de orelha? Vai se converter, irmão? Jesus está falando isso para Pedro. Quando você se converter, Pedro, aí você fortifica seus irmãos. Eu uso isso. Os irmãos falam assim: vou fazer isso. Eu falo: vai se converter. E eu queria voltar ao texto base. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, depois de tudo aquilo que nós passamos, depois de tudo que você passou comigo, de quando eu te chamei na pesca maravilhosa, multipliquei os seus peixes, quando você passou a noite pescando e você não encontrou nada, e eu falei para você jogar a rede do outro lado, você jogou e os seus peixes multiplicaram, quando você andou pelo mar, quando cortou a orelha de Malco, quando você disse: eu
não te abandonarei jamais. Eles eu não sei, eu não vou te abandonar, porque eu estou contigo, estou fechado. Jesus volta e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Algumas versões ele está perguntando: tu me ama mais do que estes? Jesus apareceu para Pedro junto com alguns discípulos, porque Pedro achava isso dele mesmo. Pedro achava: eu amo Jesus mais do que os outros, eu consigo fazer por Jesus mais do que os outros, eu brigo por ele mais do que os outros. E quando Jesus ressuscita e ele volta, talvez Pedro pensando: agora chegou a hora que Jesus vai acabar comigo, porque eu falei que eu não ia deixar ele, eu abandonei, eu neguei 3 vezes. E quando eu neguei pela 3ª vez, o galo cantou. A Bíblia diz que Jesus crava os olhos em Pedro, e Pedro percebe que ele tinha negado. Talvez Pedro tenha saído dali desolado, quebrado, machucado, magoado, dizendo: eu não sou o verme do carrapato, eu não sirvo para nada. E quando ele volta a pescar, Jesus aparece na praia, e a palavra que Jesus fala para Pedro, continuando o capítulo, é: filho, filho. Ele não chamou de traidor, ele não falou: você me abandonou. Ele chamou de filho. O tamanho da graça em uma palavra: filho. Estava com um braseiro, eles pegaram os peixes e jantaram. E no meio dessa janta foi que acontece esse cenário, quando Jesus pergunta: tu me amas? Existe um trocadilho aqui no grego, estudiosos dizem que existem algumas formas de amor do grego que se diferem para a nossa língua. Quando Jesus pergunta: Pedro, pela primeira vez, tu me amas? Ele está perguntando sobre o amor ágape. A palavra do grego ali é agapau. Vocês, que é um amor sacrificial, é um amor que pode dar a vida pelo outro, é o amor de Deus por nós. E aí ele pergunta: você está pronto para morrer por mim? E aí Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas o amo de Pedro já não é o mesmo amor ágape, é um amor filos, filéu, que quer dizer eu gosto. A minha versão já fala eu gosto. O Senhor é um líder, eu tenho um amor fraternal pelo Senhor, mas como eu disse que morreria e neguei, eu ainda não estou disposto a morrer. Eu gosto. E aí Jesus pergunta pela 2ª vez: Pedro, tu me amas? Está disposto a morrer por mim? Aí ele responde de novo: Senhor, eu te filos. E aí Jesus dá o maior dos conselhos: cuida das minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Vai ter vida de igreja, vai chorar com os irmãos, vai sorrir com os irmãos, vai batalhar a batalha dos irmãos, vai ter vida de fé, vida de igreja, vai andar 1 milha, vai comer um pacote de sal com a igreja. Anda, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E aí pela 3ª vez Jesus pergunta, mas ele não pergunta mais: se Pedro, tu me ágape. Ele pergunta: Pedro, tu me filos? Seu amor por mim é só de um líder, é de irmão. E aí a Bíblia diz que Pedro se entristece porque sim. E aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe, eu ainda não consigo. E aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Continuando o versículo, Jesus ele diz que vai chegar um dia, Pedro, que a sua morte vai me glorificar. Porque quando você é menino, quando você é moço, você se veste e você vai para onde você quer. Mas vai chegar um dia, Pedro, na sua vida, que irão te pegar e vão te levar para um lugar que você não quer ir. E a Bíblia diz assim: versículo 19. E falou isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. E tendo isso, disse-lhe: segue-me.
ele disse com que morte havia de glorificar Deus. A história diz que Pedro, ele teve uma morte também em crucificação. Só que quando chamaram Pedro, estava preso, velho. Ele escreve no final da carta de Pedro, como se fosse Paulo, semelhante às palavras de Paulo, dizendo: já estou sendo entregue por libação, mas eu vou, e toda a história fica. E quando Pedro, ele vai à cruz, eles iam crucificar Pedro também, mas a história, tá bom, irmãos? Isso é história. A história de Pedro diz que Pedro rejeitou ser crucificado numa cruz como seu Senhor, e ele pediu para que ele fosse crucificado numa cruz de cabeça para baixo. E até mesmo a morte de Pedro glorificou a Jesus. Pode ser que na sua vida, que na sua semana, que no seu dia, nós estejamos como Pedro, às vezes inquietos, às vezes tardios, vezes estamos com a fé lá em cima, dizendo: tu és o Cristo, Filho de Deus. Às vezes estamos sendo repreendidos. Mas eu quero dizer uma coisa para você: Cristo te trata como filho. Cristo te trata como filho. 3 vezes Pedro negou, por 3 vezes as frases de Jesus, perguntando: tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele restaura Pedro e comissiona para Pedro ser um dos maiores apóstolos que a palavra nos diz, um dos maiores exemplos da palavra de Deus que a Bíblia nos diz. Continua na sua caminhada, fica firme, irmão. A paz do Senhor Jesus, ela não nos promete vitória o tempo inteiro, mas ela promete passar em meio à guerra em paz, com aquilo que o Senhor fez por nós, com aquilo que a cruz nos proporcionou em vida. Que nessa noite, o amor, pode ser que você tenha hoje um amor fraternal por Cristo, pode ser que o seu amor seja fraco em alguma coisa, pode ser que você tenha dificuldade em perdoar. Você sabe a sua fraqueza, mas continua firme. Continua firme. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que sustentou Pedro, Ele vai te sustentar. A palavra de Deus, ela é viva, ela é atual, ela é eficaz, e ela é para você essa noite. A palavra de Deus transborda o nosso coração e nos enche com a sua graça. Amém? Vamos orar? Quero orar junto com vocês. Vamos orar para que o Senhor traga em nós essa firmeza de fé, essa paz, que nos levante, que nos traga, que continue, que faça com que a igreja permaneça, porque o nosso final é vitória, porque naquela cruz o Senhor já venceu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai de amor, como foi, Senhor, na vida de Pedro, Deus, como foi, Senhor, a história de Pedro, cheio de altos e baixos, com vontades, às vezes desanimados, porém, Senhor, nós estamos aqui, Deus, e nós ouvimos a Tua palavra nos chamar de filho, mesmo depois dos nossos erros, mesmo depois das nossas fraquezas, mesmo sabendo que não é os nossos méritos que nos faz ser igreja, mas sim os méritos do nosso irmão, sim os méritos de Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho, sim, Senhor, os méritos do Senhor naquela cruz. Ah, Deus, fortifica a Tua igreja, preenche, Senhor, as lacunas, nos encha, Senhor, de paz, traz, Senhor, essa paz que excede o entendimento dentro do nosso coração, nos ensina pedagogicamente, como o Senhor ensinou a Pedro, nos ensina, Senhor,
que ainda que a gente erre e que vamos errar, o seu poder, o seu socorro, ele é bem presente no momento em que mais nos angustiamos. Fortifica meu irmão essa noite, Senhor. Dá força, Senhor, ao cansado. Restaura, Senhor, aquele que tem dor. Cura, Senhor. Restaura a visão. Tira, Senhor, as dores. Salva, Senhor, o teu povo. Traz, Senhor, salvação à tua igreja. Traz, Senhor, santidade. Nos dá um espírito de intrepidez a pregar o seu evangelho. Nos ensina, Senhor, a ministrar a cura do Senhor. E ministra fé no nosso coração, para que o seu evangelho avance, para que o seu reino vença, para a glória do seu nome. Amém.